Fala galera, tudo bem? Este é o primeiro vídeo do canal Refinado. Eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo diferente, espero que gostem. Isso aqui é para você que acabou entrando numa discussão de política com um amigo, o familiar, colega de trabalho, seja por vontade própria ou por ser arrastado para a conversa. A gente sabe que acontece, né? E ficou boiando, saiu de lá atordoado sem entender nada. Vamos começar com um tema que está muito em alta, que é a judicialização da política. A verdade é que esse tema está em alta já há muitos e muitos anos. O que eu vou argumentar aqui nesse vídeo é que os sentimentos mais aflorados que presenciamos atualmente pelo Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, são, na verdade, consequências de um processo que se estende pelo menos desde a Constituição Federal de 1988. Eu poderia aqui fazer uma análise mais politizada, até talvez mais enérgica sobre esse assunto, mas eu acredito que nós devemos ser mais precisos, mais certeiros, né? Essa é a essência desse canal. Eu sinto falta do detalhe, da gente ir nos detalhes e fazer nossa crítica com argumentos. O que eu vou fazer nesse vídeo é destrinchar para vocês, mastigar um artigo científico muito interessante do Sabino Fleury, de 2010, chamado Judicialização da Política e Politização da Justiça: os partidos políticos e o controle da constitucionalidade das leis no Brasil. O autor faz uma análise basicamente de 1988 até 2005, com os dados que ele encontrou disponíveis à época. É importante a gente entender que a Constituição de 88 mudou totalmente a extensão do poder do Judiciário, principalmente do STF. Um dos dispositivos que causou isso, e a gente vai ver mais para frente, foi a ampliação do número de atores que podem chamar o STF para intervir em processos políticos. A primeira inferência que ele vai fazer, né, o autor, e você deve guardar esse ponto que é muito importante para a conclusão do artigo, é de que a via judicial na política foi principalmente utilizada pelos partidos minoritários, né, que seria a oposição, para reverter as derrotas nas votações no legislativo. Então, quando esses partidos começaram a provocar a intervenção do judiciário, né, tipo, o STF vem me salvar, que eu estou perdendo as votações, eles aos poucos foram transferindo na prática para o judiciário uma prerrogativa que é por natureza do poder legislativo, de se discutir e propor legislação. Então, o Fleury cita duas concepções diferentes do que seria o Estado de Direito. Uma centrada na lei pura, que seria mais positivista, fechada, e outra mais ambiciosa e ampla, centrada nos direitos. Alguns autores veem com bons olhos essa abertura da interferência de vários atores no processo legislativo. Mas apesar dela parecer mais moderna, né, e não coincidentemente é mais parecida com os modelos atuais, ele menciona um alerta de outro autor, que é o Mauss, que já em 2000 falava que um modelo que centraliza a interpretação de leis na figura dos membros do judiciário pode ser um perigo para as democracias, porque o judiciário não possui o mesmo nível de controle social que os outros poderes possuem, por natureza, né, que é principalmente por meio do voto. Ou seja, que acreditar numa suposta neutralidade da justiça para se discutir legislação é até mesmo uma ingenuidade. Depois, o Fleury vai citar as diferentes constituições federais que tivemos no Brasil, né, que foram incorporando instrumentos judiciais que possibilitassem atores da sociedade acionarem a ajuda do Poder Judiciário. Ele cita o habeas corpus na Constituição de 1889, quando foi, né, fundada a República, e depois o mandado de segurança em 1934, na época do Getúlio Vargas, né? Mas esses eram ainda instrumentos que permitiam uma intervenção limitada do judiciário, que dependia de casos concretos ocorrerem e julgar a partir disso. Aí é que vem o porém, o pulo do gato. Até 1965, a intervenção do judiciário, né, do STF, era limitada a interpretar casos concretos, quando provocados por indivíduos a partir de recursos extraordinários. Teria sido, segundo Fleury, a partir de uma emenda constitucional de 1965, a emenda de número 16, quando houve uma mudança essencial no sistema brasileiro.
Um grupo de agentes poderia, a partir de então, provocar o STF a interpretar a inconstitucionalidade em abstrato, ou seja, sem a necessidade de se apresentar um caso concreto como base para a arguição. Essa mudança é gigante, porque ela deu ao Brasil um sistema misto de intervenção judicial, que seria continuado e aprimorado com a Constituição de 88. A Constituição de 88 introduziu como agentes ativos que podem questionar a constitucionalidade de um ato, uma lei, o presidente da República, as mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas Estaduais, os governadores de estado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Olha quanta coisa, quanta gente aí. E aí o estudo vai se utilizar principalmente de instrumentos judiciais para analisar a judicialização da política no período, né, que são três. A ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. A ADIM é o principal instrumento, tá? É o mais usado. Com a ADPF, a admissão de contrariedade a preceito fundamental permite uma interpretação bem mais ampla do que a ofensa ao texto constitucional escrito simplesmente, pois os princípios constitucionais inscrevem-se claramente entre os preceitos fundamentais. E a ADC, apesar de ser a menos utilizada, é provavelmente a mais polêmica, porque nela não se admite contraditório, ou seja, quando ela é deferida, é aquilo e pronto, não há questionamento. Todos esses três instrumentos são de competência do STF, produzem efeitos de natureza geral e vinculam os tribunais e juízos inferiores, ou seja, o que foi decidido deve obrigatoriamente ser seguido por esses tribunais e juízos. O estudo vai discriminar aí 587 ADINs entre 1988 e 2005. 49 delas foram apresentadas em conjunto pelos partidos de esquerda, o PT, PDT, PSB e PCdoB, nos anos do governo FHC, né, nos 8 anos dele. Só o PT, entre 1988 e 2005, propôs 154 ADINs, dessas 587. E no governo Lula, até 2005, apenas uma ação de autoria conjunta de partidos foi detectada pelo estudo, que foi do PFL e do PSDB, quer dizer, que são partidos de centro-direita, né? Contestando a criação de cargos de provimento em comissão. E aí o estudo vai falar que, ainda que a maioria dessas ações propostas pelos partidos de centro-direita nesse período, né, no governo Lula, com o PSL e PHS, ela esteve limitada a questões de regulamentação de serviços notariais, cartórios, no caso do PSL, e atos normativos de tribunais eleitorais, no caso do PHS, que seriam números pequenos, nem significantes para o estudo. Então é possível enxergar que após a Constituição de 88, a esquerda foi a força política que realmente instrumentalizou de uma maneira orquestrada o uso da judicialização para tentar reverter derrotas políticas. PT, PSB, PCdoB e PTB somam 63% de todas as ADINs de 1988 a 2005. E a tendência de queda de todos a partir do governo Lula. Sobre as ADPFs, o dado talvez mais importante é que entre a sua criação em 1999 e 2005, os partidos políticos foram os que mais propuseram esse tipo de ação, 26% delas. No caso específico das ADCs, né, que é o terceiro instrumento, os agentes ativos são mais reduzidos, não são todos aqueles que citamos anteriormente, seriam apenas presidente da República, mesas do Senado e da Câmara e o Procurador-Geral da República. Então, o que seriam elas, nessas ADCs? Seria uma espécie de prevenção. O agente propõe essa ação para já tentar legitimar uma política, uma lei, antes que outros atores venham a tentar contestá-la.
Até porque ela não permite contraditório. Ou seja, né, não, é aquilo e acabou. Sem contar que, aparentemente, segundo o estudo, o grau de êxito das ADCs é bem alto. Bom, aí por fim, o Fleury vai concluir que essa criação de novos instrumentos e ampliação de novos agentes que podem contestar constitucionalidade são indícios de que houve realmente uma mudança institucional, a partir principalmente da Constituição Federal de 88. E o judiciário tem sido usado principalmente pelos partidos de oposição para recorrer quando derrotados em outras esferas. Se isso é bom ou ruim, os autores divergem. Alguns entendem que essa é uma ampliação boa da discussão das leis, e outros veem a judicialização, na verdade, como uma restrição da discussão e tomada de decisão dentro de um poder que não é, por natureza, um poder que permite participação política, que é o poder judiciário. Esse é um estudo de 2010, tá bom, galera? Muita coisa aconteceu desde esse ano, ele não vai abarcar as coisas mais recentes, porém é importantíssimo para que a gente possa entender de onde veio a estrutura que a gente tem hoje. De um STF que discute praticamente sobre tudo, desde a dívida do Corinthians até prisão do Robinho. Legalização daquela substância verde que vocês conhecem, né? Entre outros. Algumas discussões que boa parte da sociedade entende não serem naturais do Poder Judiciário, tá bom? Por hoje é só, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida por gentileza, inscreva-se no canal. Eu espero vocês em breve com um novo vídeo, um novo tema, com muito conteúdo para vocês e muito argumento. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.